denegridos pelo pecado. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Deus colocou sua assinatura na criação. Sua autoria se faz presente em cada coisa criada. É a sua glória. Não existe glória ou mérito à parte de Deus. Toda a glória que se vê é glória de Deus, mesmo nos seres que ele criou. Pode-se dizer que ele, entre aspas, empresta a sua glória, em diferentes medidas, a todas as coisas. É assim que a criação testemunha sobre seu autor. Mesmo o homem, ao realizar uma grande coisa, exalta a habilidade daquele que o fez. É glória emprestada. No caso do ser humano, há mais do que uma assinatura divina, há identidade. É como se Deus pegasse o seu próprio molde, diminuísse a dimensão quântica e formasse a partir dele um ser. O homem é uma criatura compatível com Deus. O motivo do Senhor ter usado a si mesmo como modelo para a formação do ser humano está também ligado ao propósito de salvação, que já existia quando o homem foi criado. O homem haveria de cair por sua própria liberdade de escolha, mas debaixo dos decretos eternos de Deus, e a salvação entraria em cena. Tudo criado, até mesmo um inseto que se desloca em um galho de uma árvore na floresta amazônica neste momento, é livre para agir, cumprindo o propósito pré-determinado por Deus. E se a ave não cair antes pelo consentimento de Deus, poderá devorá-lo. Mateus 10, 29. Dessa forma, quando o homem cai por sua livre escolha, cumpre aquilo que o Senhor soberanamente já havia determinado. Sem que possamos entender, pois a realidade é maior que o conhecimento e a compreensão humanos, os decretos de Deus e a liberdade de agência dos homens correm paralelamente e se conjugam perfeitamente na mente de Deus. No entanto, o Senhor não haveria de deixar os homens na tragédia do pecado. Também havia decretado a salvação de um povo, assumindo o lugar deles e cumprindo aquilo que o homem não pode realizar. A imagem e semelhança de Deus no ser humano aí também se destaca, pois o Criador trouxe à existência um ser compatível à sua própria habitação, com o seu próprio ser. Se Deus fosse uma criatura e de fato assumiria essa condição um dia, seria um homem. A encarnação do Verbo eterno de Deus, o nascimento de Jesus, é a imagem e semelhança de Deus no homem levada ao seu ponto mais radical. Quando se olhava para Adão antes da queda, se via a face de Deus, mas agora a face de Cristo é a face de Deus. Ele é o Deus encarnado. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Tendo o próprio Deus como referente, molde e modelo, quando se afasta do Criador, o ser humano perde-se em si, em seus próprios raciocínios e na própria existência. Em Romanos capítulo 1, vemos o apóstolo Paulo mostrando que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Os homens abandonaram o Criador, tornando-se nulos em seus próprios raciocínios. O resultado foi que o Senhor então também os abandonou a si mesmos, o que trouxe sobre eles a perda do referencial divino. Criaram deuses à semelhança da criatura e confusão quanto a si mesmos, a homossexualidade. Sem dúvida, nas entrelinhas da narrativa da queda do homem está o ditado: quanto maior a árvore da vida, maior o tombo do pecado. O homem, a exemplo do diabo e em consonância com sua sugestão, quis ser Deus, e o resultado é que se tornou sujeito ao ser mais vil que existe. O texto epigrafado fala dos peixes do mar, das aves dos céus e dos animais que rastejam sobre a terra.
No verso 30, especifica-se ainda mais seu domínio sobre os animais, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Verso 30. Na língua hebraica, língua em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, o termo traduzido por rasteja, no verso 28, é o mesmo traduzido por réptil, no verso 30. Rastejar sobre a terra é o que faz a serpente. A queda do homem é um episódio cheio de inversões. O ser humano deixa de ouvir o Criador para ouvir a criatura, serpente. Prefere o caminho da desobediência ao da santidade. A mulher assume a frente do casal e trama algo com a serpente, sem o consentimento do marido, em submissão. E aquele que foi colocado por Deus como governante e líder sobre todos os animais, ouve e acata a sugestão de seu inferior extremamente falante, a serpente. Sua aspiração de autodivinização o transforma em homem-demônio. É provável que a ênfase de Moisés ao registrar esses versos, citando o rastejar e o réptil, seja exatamente destacar a loucura da opção humana. Mesmo caído, a imagem e semelhança de Deus permanece no homem, embora desfigurada pelo pecado. Quanto mais se aproxima de Deus, o ser humano confere maior nitidez a essa imagem, resgatando mais sua identidade com o Criador. É o que a Bíblia chama de santificação, algo possível apenas àquele que já recebeu a graça salvadora de Deus. A confusão reina em nossa sociedade. O homem perdeu totalmente seu referencial e atenta contra aquilo que ele mesmo é, tentando, por meio de transformações de sua personalidade e até de seu corpo, encontrar a felicidade. Não tente se adaptar ao modelo de vida do homem caído. Fuja da conformação com este mundo, com a sociedade de trevas. Sua identidade está em Deus. Não tire os olhos de Cristo. Tenha como padrão de seus pensamentos e atitudes tão somente as Escrituras. Se você realmente se dedicar a Deus, as dúvidas se dissiparão. Você não estará em confusão. A queda denegriu o homem, trouxe-lhe tudo o que é vil e baixo, de forma que se tornou como um animal humano. Viva a verdadeira humanidade, cujo padrão foi resgatado na ressurreição de nosso Senhor. É alegria e dignidade, vida que agrada a Deus, na comunhão com seu Santo Espírito. Tenha paz e segurança para decidir, um caminho seguro para viver. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Reverendo Jair de Almeida Júnior.